Eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias, a sua Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Jonas, a partir do versículo 1. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Se você puder, nós acabamos de pedir para você sentar, mas se você puder, apenas para a leitura da palavra, ficar em pé, pela reverência e pela honra que nos é dada de poder ler esse texto. Não, derrubo tudo, isso não é minha Bíblia. Vamos ler o texto? Jonas capítulo 4, versículo 1. E diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda em casa? Foi por isso que eu me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo e sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra para sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas Deus lhes disse: você tem pena desta planta, não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações essa palavra nessa noite. Nós rogamos, Deus, nós pedimos, fala conosco de uma forma sobrenatural, que essa palavra seja uma palavra que venha trazer um divisor de águas e nos dar graça nessa noite, para mudarmos a história, virarmos o jogo, arrancarmos para um novo tempo, ultrapassarmos barreiras, acessarmos novos níveis. Nós oramos como igreja, nós oramos por cada pessoa, e nós declaramos, Deus, que essa palavra seja uma palavra que venha confrontar os corações, e ao mesmo tempo, fazer com que nós possamos, a Deus, avançar em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Amém. Eu acredito que todo mundo conhece a história de Jonas, então vou resumir ela de uma forma mais rápida e mais prática. Deus chama Jonas e diz que ele precisa ir à grande cidade de Nínive. Quando fala 120.000 pessoas, nós pensamos numa cidade não tão grande, porque nós pensamos em Joinville, pensamos Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York. Mas para o tempo de Jonas, aquilo que nós temos de registro é a maior cidade de
toda aquela região, para não dizer de todo mundo da sua época. Era uma cidade com muralhas, que nas muralhas ao redor dessa cidade de Nínive cabiam 2 carroças, 2 carruagens, de tão larga que eram as suas muralhas. A altura era aproximadamente 30 metros de altura de muralhas. Nós estamos falando de uma grande cidade para o tempo deles. Uma grande cidade. De um povo perverso, conhecidos como os amontoadores de cabeças. Quando eles atacavam a vila, quando eles atacavam um povo, eles tinham o costume de deixar amontoados na frente da entrada daquela vila que eles atacaram, as cabeças das pessoas que eles decapitaram. Então nós estamos falando de uma grande cidade, capital do império da sua época, e nós estamos falando de uma cidade cruel, de um povo que na guerra eram violentos. E quando você vai ver o começo da história de Jonas, e todo mundo já ouviu, Deus vai dizer para Jonas: Jonas, vai para essa cidade, Nínive, e anuncie lá, que se esse povo não se arrepender, eles vão ser destruídos. Jonas recebe de Deus uma missão. Deus dá a ele uma incumbência, um chamado. E aí Jonas pega, compra a passagem de um navio que estava indo para Tarsis, e ele entra indo para Tarsis. Só para vocês entenderem o contexto, Nínive era para um lado, Tarsis era o lado oposto. Jonas pega um navio para ir para o outro lado, para longe daquilo que era o plano de Deus para a vida dele. E aqui nós já começamos a aprender com Jonas. Porque quantas vezes nós começamos a pagar a passagem, comprar os bilhetes, para pegar um navio que vai nos levar para longe de Deus. E Jonas está indo na sua viagem para longe, para o oposto do plano de Deus, quando uma grande tempestade surge. Jonas está dormindo no porão, e aqui nós temos um outro princípio que podemos aprender com Jonas. Quantas vezes na fuga de Deus, nós nos deparamos com tempestades, com depressões, com as crises da nossa alma, e nós vamos para o porão. Será que tem alguém no porão aqui nessa noite? Quantas vezes nós estamos escondidos da vida? Eu e a Daiane estávamos ouvindo uma música essa semana, enquanto nós orávamos, e a música dizíamos assim: dá-me, ó Deus, fome pela vida. Mas muitas vezes nós estamos nos bastidores da vida, nós estamos no porão da vida, nós estamos escondidos da ação, nós estamos escondidos da aventura da vida, com medo. As pessoas começam a jogar as coisas fora do barco, e as pessoas começam a clamar cada um ao seu Deus, quando de repente eles acordam Jonas e diz: cara, o que você está fazendo aí? Nós vamos morrer e você está aí no porão. Nós precisamos fazer alguma coisa, quem é você? E Jonas diz: eu sou servo de Deus, eu sou um adorador. Eu sou um adorador do único Deus vivo e verdadeiro. E ele diz para eles: é por minha culpa que tudo isso está acontecendo. Eles lançam ali sorte e cai sobre Jonas. E aí Jonas diz para eles assim: olha, é minha culpa, minha responsabilidade, me joguem no mar. Se vocês me jogarem no mar, tudo vai correr bem para vocês. E eles dizem: cara, como que nós vamos jogar você no mar? Imagina se você é inocente, que pecado que nós estamos cometendo. Ele diz: pode fazer isso. E eles dizem, né, eles fazem lá suas orações: nós não queremos fazer algo injusto, mas eles jogam Jonas no mar. E aí Jonas vai no meio do mar, vai para a morte. De repente a Bíblia diz que Deus envia um peixe. Esse peixe abre sua boca, um peixe grande, abre sua boca e engole Jonas. Essa historinha que os nossos filhos aprendem no ministério infantil. Engole Jonas. E Jonas, sepultado dentro daquele peixe, já, como ele mesmo vai dizer na sua oração, já nas profundezas, já à beira mesmo da morte, Jonas clama a Deus, ele faz uma oração: Deus, não me deixe morrer aqui, me salva, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Deus ouviu Jonas, Deus dá ordem para o peixe gospe Jonas na praia.
Não queria dizer isso, mas existem momentos que para nós irmos para a direção que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos que alguns peixes da nossa história nos guspam. E nós estamos indo para longe de Deus, mas muitas vezes situações, momentos nos engolem e nos trazem de volta, nos gospem na praia para voltarmos para o centro e para o propósito de Deus. O que aconteceu? Deus dá novamente a missão a Jonas. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. O nosso Deus é um Deus que Ele nos ouve. E Jonas entra na cidade para fazer sua pregação. Precisa de 3 dias para percorrer a cidade. Jonas, ansioso, apressado, prega em 1 dia. Prega para a cidade inteira. O povo fica chocado com a mensagem de Jonas. E o povo se arrepende. E o rei daquela cidade, daquele povo, desce do seu trono, rasga suas vestes e proclama um jejum. Um jejum para orar. E ele diz o seguinte: ninguém vai comer, e durante 3 dias nós vamos clamar ao Deus, para que não nos destrua. E aí Deus ouve a oração desse povo, vê a postura deles, e o versículo 10 diz assim, do capítulo 3: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém? Essa é uma história de arrependimento, é uma história de mudança de vida. O texto diz que eles mudaram, o texto diz que eles abandonaram os maus caminhos, que Deus viu e que Deus deu a eles uma segunda chance. E eu quero dizer para você nessa noite, o nosso Deus é um Deus de segunda chance. O nosso Deus é um Deus que nos dá uma segunda chance. Quando isso acontece, Jonas fica chateado. E é aí que entra o texto que nós lemos nessa noite do capítulo 4. E o capítulo 4 diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, era bem isso que eu tinha pensado. Foi por isso que eu não queria vir. Até me chamou a atenção nesse texto, porque muitas vezes nós achamos que Jonas não queria ir porque aquele povo era muito violento. E que Jonas estava fugindo por causa da violência e da fama que Nínive tinha. Mas o texto está dizendo que Jonas já tinha medo de que Deus se arrependesse. E Jonas não queria vir. Por quê? Primeira coisa que eu quero falar sobre Jonas. Jonas é um cara bairrista. É um cara nacionalista. Ele é uma pessoa que não consegue ver salvação fora da sua religião. Existem igrejas assim hoje. Existem pessoas assim. Você não pode ser de Deus se você não for daquela igreja, se não ter aquele nome, se não seguir aquela doutrina. E aí muitas vezes essas pessoas que pertencem a essas igrejas, elas veem que Deus está fazendo algo em outro lugar, mas elas não aceitam. Elas não se alegram, elas não se animam, elas não glorificam a Deus, porque elas acham o seguinte, elas pensam o seguinte, que se algo está acontecendo fora da minha denominação, fora do meu grupo, fora daquilo que está debaixo dessa placa, desse nome, não pode acontecer, não é de Deus. São as pessoas que se consideram as únicas que têm a verdade, elas se consideram as únicas certas, elas se consideram por seguirem um determinado protocolo doutrinário, como por exemplo, alguma vestimenta, algum costume ou alguma linha teológica. Ela considera que Deus só pode agir ali dentro daquele ambiente, e não aceita nada diferente. Jonas tinha essa característica. Como esse povo não era judeu, como esse povo não era do povo dele, Jonas não conseguia ver que esse povo ia ter arrependimento, e Jonas não se alegrou com o que Deus estava fazendo na vida deles. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos.
quando você ver um mover de Deus em uma outra igreja, em um outro ministério, em um outro lugar diferente do nosso, nós precisamos aprender a identificar o que é de Deus e glorificar a Deus. Nós não somos os únicos. Nós somos irmãos de várias igrejas e denominações, e nós precisamos compartilhar o Evangelho. E se você pregar o Evangelho para um amigo, e você convidar esse amigo para crer em Deus, e você pregar a Bíblia para esse amigo, e ele não quer vir na sua igreja porque as paredes são pretas, e daqui a pouco ele acaba se convertendo numa outra igreja, e agora ele é crente numa outra igreja, e você vai dizer assim: Pá, eu tinha investido tanto, eu tinha me esforçado tanto para esse meu amigo ir lá servir a Deus em outro lugar. Eu quero dizer para você, esse não deve ser o coração do cristão. O cristão tem que celebrar a Deus, e o cristão tem que se alegrar com o que Deus está fazendo em outras igrejas. O cristão tem que se alegrar quando encontra um irmão de outra igreja, e nós temos que ter comunhão. A nossa irmã Solange perdeu o irmão dela essa semana, e nós estivemos lá no funeral, e tinha um pastor da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, que é cunhado, né? Cunhado do irmão da Sol ali, cunhado da Sol. Esse é cunhado do seu irmão, é também seu cunhado, né? E ele é pastor, e ele fez a mensagem, e no final da mensagem dele eu pude também dar uma palavra, mas foi um ambiente de tanto respeito, de tanta honra, de tanto carinho. E Deus foi tão bondoso naquele lugar, porque houve essa troca mútua de carinho, de respeito e de honra. Minha família se converteu no Brasil nos anos 90, onde menos de 5% da população brasileira era cristã evangélica. Quando você encontrava um outro crente em algum lugar, não importava se ele era da Assembleia de Deus, se ele era da Quadrangular, se ele era da Deus e Amor, se ele era da Congregação Cristã do Brasil. Quando você encontrava um cristão, você tinha alguém para falar de Deus, para falar da Bíblia, para falar da palavra. Isso era muito lindo. E nós não podemos perder essa essência e nos tornar bairristas, e nos tornar idólatras de igreja. O Vida Plena é só um lugar onde nós nos reunimos e servimos a Deus e cooperamos com o reino de Deus, mas existem várias outras denominações e várias outras igrejas onde Deus está sendo pregado e a palavra de Deus está sendo pregada. E nós precisamos abençoar esses irmãos, nos alegrar com esses irmãos, cooperar com esses irmãos. Nós não podemos ter esse coração idólatra, denominacionalmente idólatra. Gente, nós somos batistas, mas isso não nos faz estar nem um pouco acima ou diferente dos nossos irmãos de outras denominações. Nós somos filhos de Deus, e nós precisamos servir a Deus com um coração livre desse ranço religioso. Amém? Isso é simples, nem vou ficar aqui nisso. Eu acho que nós temos falado isso há alguns anos. A segunda coisa que nós vemos nesse capítulo 4 do livro de Jonas, é que Jonas era um cara que não gostava de orar. Ele não era um homem de oração, apesar de ser um profeta. No livro inteiro dele, Jonas orou 2 vezes. E as 2 vezes que Jonas orou por ele. A oração de Jonas era pensando nele. A oração de Jonas era egocêntrica, a oração de Jonas era egoísta. E eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite: qual que é a pauta da sua oração? Porque se a pauta da sua oração é apenas você, essa oração precisa ser reformada, essa pauta precisa ser rasgada e jogada fora, e você precisa reescrever a pauta de oração. A oração, meus irmãos, é um momento de relacionamento com Deus, onde Deus nos comissiona, e onde nós também intercedemos pelos nossos irmãos, e nós oramos a favor dos propósitos e dos projetos de Deus. Oração é um encontro de negócios. É onde Deus nos chama e nos levanta para sermos gestores da obra dele. Ele nos comissiona para sermos aqueles que vão levar o evangelho. Oração é um encontro de gente grande. E Jonas orava por ele só.
Ele orou pedindo para não morrer, e depois orou pedindo para morrer. É só isso que Jonas ora, para não morrer e para morrer. Na sua tristeza, depressão, angústia, fúria, raiva, ele pede para morrer. Jonas é um homem que, uma das marcas da vida dele, é que ele pensa nele. Se você é uma pessoa que só pensa em você, então você precisa ser tocado por Jesus e tocado pelo Evangelho. O Evangelho de Deus, ele nos faz transcender em graça. O Evangelho de Jesus nos faz abrir os braços. O Evangelho de Jesus nos leva aos famintos, aos cativos, aos doentes, aos enfermos. O Evangelho de Jesus, ele nos move. A palavra igreja, um dos seus significados é, a reunião, eclésia, povo que se reúne. Um dos significados é enviados, chamados para fora, aqueles que precisam ir em direção ao faminto, aqueles que precisam ir em direção ao que está de luto, aqueles que precisam ir em direção àqueles que estão necessitados. Uma igreja tem que ser útil para a comunidade. E eu quero dizer o tema da mensagem dessa noite. O tema dessa mensagem é: quando o meu conforto vale mais do que pessoas. Quando a minha sombra vale mais do que vidas. E vocês vão entender o porquê. Mas eu quero fazer um convite a essa igreja nessa noite. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho, que é amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas de verdade. Nós precisamos nos importar com as pessoas. Nós precisamos nos arrepender pelo tempo que nós perdemos e pelo tempo que nós não estávamos nos dedicando ao amor às pessoas. Uma igreja só tem um propósito numa cidade: pregar o Evangelho de Jesus. E só tem uma forma de pregar o Evangelho de Jesus: amando pessoas. Amém? A vida só faz sentido quando nós amamos. A vida só faz sentido quando nós crescemos para cima, mas também crescemos para o lado. Eu quero que você pense duas coisas nessa noite. A primeira coisa é a cruz, que está aqui do meu lado. Ela é vertical, mas ela também é horizontal. Vertical nos lembra de que nós temos que ter um relacionamento com Deus, mas a parte horizontal não nos deixa esquecer que o Evangelho de Jesus tem que mudar a nossa forma de amar as pessoas, a forma de tratar as pessoas, a forma de servir as pessoas, a forma de se importar com as pessoas. E conversando com a Daiane sobre isso, nós estávamos orando sobre isso. E a Daiane falou: Jonathan, você lembra quando nós começamos a namorar? Seu pai era o pastor, e eu pegava o ônibus a circular, saía do Nações de circular, ia até o São Sebastião, para pegar duas meninas, entrar com elas na circular, descer do São Sebastião até o bairro do Santo Antônio, para que elas pudessem participar do culto. Duas meninas de família muito simples, família muito pobres, né? E ela falou para mim assim: Jonathan, parece que com o passar do tempo, nós vamos nos envolvendo em tantas coisas, nós vamos fazendo tantas coisas, nós vamos nos sombreando, né? Nós vamos nos colocando debaixo de uma zona de conforto, de uma sombra de conforto, que parece que até tendo carro, até tendo mais condições do que naquela época, fazemos menos. Porque com o passar do tempo, o fogo do Evangelho foi esfriando em nosso coração. E o fogo do Evangelho de Jesus precisa, de alguma maneira, nos mover a fazer alguma coisa pelas pessoas. O fogo do Evangelho precisa nos levar a fazer alguma coisa pelas pessoas necessitadas.
E quando eu falo de pessoas necessitadas, eu estou falando de vários aspectos de necessidade. Tem uma pessoa na nossa igreja, esposa do Paulo Roberto, Beatriz Pereira da Silva. Comprem dela lá bolo, pão, coisas, né, Paulo? Né? Procurem ela lá, eu já faço um comercial. A Beatriz tinha uma depressão muito forte. E ela se trancava num quarto com blackouts, com as janelas todas fechadas. E ela não queria sair de lá. Ela não era casada com o Paulo naquela época. Ela morava na cidade de Erval, de Joaçaba, uma dessas duas cidades. E então ela tinha uma amiga que ela era uma amiga da igreja lá. E essa amiga começou a convidar a Beatriz para ir na igreja. E algumas vezes a Beatriz foi à igreja. Mas aquela depressão era tão forte que a Beatriz não tinha força para levantar, para sair da cama. Então essa amiga dela chegava na casa dela e ia abrindo os blackouts, abrindo as cortinas, fazendo a luz entrar, e ia pegando na mão da Beatriz e dizendo assim: eu vim te buscar, você vai comigo para a igreja. E recentemente, né, a Beatriz ela compartilhou comigo que essa amiga veio visitá-los, né, Paulo? Veio visitar a sua casa. E a Beatriz carrega até hoje essa gratidão. Alguém que teve ousadia de vir abrir as cortinas. E numa conversa com a Beatriz, ela disse, quando ela abriu aquelas cortinas para entrar a luz do sol, na verdade aquele carinho, aquele amor, aquele se importar, abriu as janelas para que a luz de Jesus entrasse na minha vida. Amém? O Evangelho, meus irmãos, não é estarmos sentados debaixo da sombra, da prosperidade, da bênção, de sermos tão abençoados, de sermos tão felizes, de estarmos tão bem. Essa sombra Deus nos dá. Isso faz parte do Evangelho. Quando você passa a servir a Deus, você passa a andar com Jesus. E você passa a ser abençoado de todas as formas. E você passa a experimentar de milagres todos os dias. Você passa a viver uma vida exponencial, extraordinária, incrível. Com Jesus não tem como viver uma vida monótona. Com Jesus a vida é incrível. Com Jesus a vida é bela, a vida é linda, a vida é gostosa, a vida é saborosa. Com Jesus tudo faz sentido, tudo tem graça. Mas o texto diz que Jonas estava revoltado, chateado, depressivo, querendo morrer. Então, Deus diz para Jonas, e essa pergunta eu quero trazer nessa noite, eu quero trazer para a sua vida. Deus pergunta para Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? É razoável você estar nessa situação? Você consegue imaginar se Deus olha para você hoje e diz, faz sentido essa tua fúria? Nossa, eu não te vi aí, Beatriz, estava falando só com o Paulo lá, me comunicando com ele. É razoável essa tua fúria? Imagine Deus olhando para você e dizendo, ei, Jonathan, faz sentido você estar aí mofando, emburrado, chateado, raivoso com a vida? Você tem motivo para isso? Você tem razão para isso? Faz sentido o seu jeito de viver? A Bíblia diz que Jonas não responde nada. A Bíblia diz que Jonas constrói um abrigo e se esconde debaixo daquele abrigo. Então Deus vai tratar com Jonas. E Deus vai tratar com Jonas para mostrar para ele um negócio extraordinário. Deus vai e numa noite faz crescer uma planta. Olha o que Deus faz. Crescer uma planta que gera sombra sobre Jonas. Eu não sei que planta era, a Bíblia não diz, mas alguma planta que rapidamente cresceu e fez sombra sobre Jonas. Ele estava numa região muito quente. E quando aquela sombra se estabeleceu sobre ele, o texto diz que Jonas, que estava chateado, que estava emburrado, que estava revoltado, a Bíblia diz que Jonas se alegrou. Você leu comigo agora esse texto. Jonas se alegrou quando veio uma sombra sobre ele. Qual que é a marca da história de Jonas? Um homem que só ora por ele, um homem que só pensa nele,
Um homem que tem o seu olhar voltado para o seu umbigo, ele é o centro. Ele é o centro. Então quando vem uma sombra sobre ele, ou seja, uma bênção que aconteceu para ele, porque estava calor para caramba, ele estava tentando se esconder num refúgio, ele se alegra, ele comemora, ele fica feliz. E aqui Deus quer confrontar o nosso coração, e vocês vão perceber isso na história de Jonas. Muitas vezes nós só nos alegramos quando a bênção é para nós. Muitas vezes nós festejamos quando é algo que Deus fez para nós. Muitas vezes a nossa oração é feita para que nós sejamos abençoados. Ele se alegrou com a sombra. Existe uma frase no nosso português que diz assim: agora é sombra e água fresca. A palavra sombra nos remete culturalmente a conforto, a zona de conforto. Agora Jonas, que está sentado, emburrado, chateado, agora ele ganha uma árvore nova, ele ganha um conforto. Agora Jonas prosperou. E a Bíblia diz que Jonas se alegra. Ele não se alegra com a alegria dos outros. Ele não se alegra com o pessoal que foi salvo, que foi abençoado. Ele não se alegra com o pessoal que salvaram a vida através do jejum, da oração, do arrependimento e da mudança de vida. Mas ele se alegra com a sombra sobre a sua cabeça. Será que nós não precisamos ler esse texto e sermos confrontados por Deus? Será que nós perdemos a alegria de ver a obra de Deus alcançando vidas? Será que nós perdemos o fogo do Evangelho no nosso coração quando nós pregamos o Evangelho e uma alma aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, e começamos a valorizar mais a sombra que está sobre nós, o conforto que nós temos, a zona de conforto que nós estamos? Quantas vezes nós não estamos abrindo a nossa boca para glorificar a Deus pela obra de Deus na vida dos outros, mas estamos agradecendo a Deus pela obra de Deus na nossa vida, por Ele nos dar mais conforto, por Ele nos dar uma sombra. Então no outro dia, Deus manda uma lagarta. Essa lagarta vai e ataca a planta. E na noite seguinte aquela planta seca, aquela planta desaparece, aquela planta murcha. E aí Jonas volta à sua depressão. Todas as vezes que as nossas alegrias são momentâneas e são sustentadas por coisas, elas duram pouco. Toda alegria sustentada por coisas materiais dura um pouco. Elas duram um momento, mas depois elas passam. Jonas ficou sem sua sombra. Então Jonas disse para Deus: eu quero morrer. E Deus volta para Jonas e Deus diz o seguinte: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E Jonas responde: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. E aí Deus diz para Jonas: você tem pena da planta que fazia uma sombra sobre a sua cabeça, mas você não tem pena de uma cidade de 120 mil pessoas. E nessa cidade existem muitas pessoas que não sabem a diferença de esquerda e direita. Eu estava lendo esse texto e eu li um detalhe dos comentários. Eu vi uma parte dos comentários que dizia que alguns estudiosos, eles dizem que Deus estava se referindo às crianças que moravam em Nínive. Por isso fala, pessoas que não sabem diferenciar a mão esquerda da mão direita. E não quer dizer que seja essa a interpretação do texto, é só um comentário de alguns comentaristas. Aí eu chamei o Benjamin, e eu falei para o Benjamin, eu estava junto com a Dai, eu falei para o Benjamin: qual que é a sua mão direita, Benjamin? Qual que é a sua mão esquerda? E o Benjamin fez assim: não sei. Não sabe diferenciar ainda a esquerda da direita.
Então, o que Deus estava fazendo Jonas, porque Jonas tinha passado por Nínive. É impossível passar por uma vila sem conhecer suas crianças, sem ver suas crianças. É impossível passar por uma cidade sem ver suas crianças. Se você passasse pelo parque hoje à tarde, pela praça, tinham várias crianças lá. E Deus está dizendo para Jonas, talvez de acordo com esses comentaristas, dizendo para Jonas, Jonas, você está preocupado com a sua sombra, enquanto eu estou preocupado com crianças. Jonas, você está preocupado com a sua sombra, enquanto eu estou preocupado com pessoas. Jonas, você está preocupado com o seu conforto, enquanto eu estou trabalhando e investindo para que as pessoas sejam salvas. E nessa noite, eu venho aqui como mensageiro de Deus para dizer, o que importa mais para você são coisas ou são pessoas? É a sua sombra ou são vidas? Porque todas as vezes que você vai servir vidas, não tem como servir vidas debaixo do seu conforto, debaixo da sua zona de conforto, debaixo da sua sombra. Para servir vidas, você precisa sair debaixo da sombra. E Deus olha para Jonas e diz, é razoável a tua ira? Você tem mais compaixão de uma planta? Você dá mais valor para as coisas do que para a gente, do que para pessoas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O que mais me chamou a atenção é que eu fui lendo, apesar de já tinha passado por esse texto algumas vezes, mas eu fui lendo muito curioso, mesmo assim, muito curioso, para ver o desfecho da história. E na minha Bíblia, ele vai até o finalzinho aqui, e no finalzinho diz assim, é Deus falando, contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa gente, dessa grande cidade? Então eu viro a página da minha Bíblia, está escrito assim, Miqueias capítulo 1. Simplesmente acabou o livro de Jonas. Eu não sei se Jonas se arrependeu, eu não sei se Jonas entendeu, eu não sei se Jonas se rendeu a Deus. Eu só quero dizer uma coisa, que não ter um fim essa história, também faz parte da mensagem, porque Jonas está aqui hoje, debaixo da sua pele. Você é um Jonas, eu sou um Jonas, e quando acabou o livro, e acabou a história, caiu essa responsabilidade para mim. Eu não sei o que aconteceu com Jonas, se ele se atipou, eu não sei se Jonas se rendeu a Deus, eu não sei se Jonas mudou de ideia, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a história foi encerrada, a responsabilidade caiu para esse Jonas aqui. E o Senhor se voltou para mim de uma forma tão particular, eu estou só dividindo com vocês. E o Senhor perguntou para mim, filho, o que vale mais para você? O seu conforto, ou vidas, ou pessoas? O que vale mais para você? Sua sombra, ou vidas, ou pessoas? O que importa mais para você? Sua sombra, ou fazer alguma coisa por pessoas que não sabem a diferença da mão esquerda da mão direita? O que importa mais para essa igreja? É a nossa sombra, ou se importar de verdade com pessoas, amar pessoas, cuidar de pessoas, fazer a obra de Deus nessa cidade? Eu me lembrei de uma história muito frustrante dessa igreja, quando um grupo de jovens muito empolgados resolveram tirar um mendigo da rua. Alguém lembra dessa história? Resolveram ir lá e pegar o mendigo e tirar da rua.
Tiraram o mendigo, arrumaram ele, arrumaram roupa para ele, arrumaram um centro de recuperação para ele fazer recuperação do seu vício, né, de álcool. E fizeram todo, nossa, algumas pessoas se movimentaram, se mobilizaram e foram lá. E começou uma novela. Fazia-se um trabalho, dias depois o mendigo queria de novo estar na rua, queria de novo estar bebendo. Vamos levar para o centro de recuperação, beleza, tudo certo, concordou tudo. Aí agora não quero mais. Não tem como amar pessoas e ficar debaixo da sombra ao mesmo tempo. Eu quero abrir um parênteses. Eu não quero aqui desprezar a sombra. A sombra é bênção. A sombra Deus nos dá prosperidade, saúde, família, confortos, bens, inteligência, oportunidades. Isso é sombra. Deus nos dá. Amém? Semana passada nós falamos para Deus aumentar a nossa sombra. O que eu quero dizer é que viver o Evangelho não é viver sem sombra. O Evangelho é você ser sombra para o outro. É você ser alívio para os outros. É você ter sensibilidade com a dor dos outros. É você se importar com os outros. E você vai se importar com um, não vai dar resultado. Você vai se importar com o outro, cuidar dele, abraçar ele, fazer alguma coisa por ele, depois ele vai virar as costas para você, vai falar mal de você, e é assim a vida. Só que às vezes, por nós apanharmos muito na vida, nós começamos a enrijecer o nosso coração, e nós começamos a ficar com o coração endurecido, sem expectativa, sem esperança, sem ânimo, e sem perceber, nós estamos como Jonas. Nas nossas frustrações, nas nossas angústias, nas nossas depressões, nas nossas ansiedades, transtornos, patologias. E nós começamos a perder o gosto pela vida. E nós começamos a perder a fome pela vida. E nós começamos a perder o prazer da vida. Nós começamos a perder o prazer de ser uma igreja evangélica, de ser um povo que se reúne em nome de Jesus, porque isso aqui tem que gerar alegria, energia, prazer, tem que ser bom, tem que ser maravilhoso. Mas quando nós paramos de ser sombra para o outro e começamos a supervalorizar apenas a sombra sobre a nossa cabeça, nós perdemos o gosto. E Deus está se voltando para nós nessa noite dizendo: filhos, é razoável isso? Vocês têm razão? Vocês estão choramingando porque eu não respondi uma oração que você me pediu? Vocês estão reclamando por causa de um negócio que eu não fiz por vocês? Vocês estão clamando por uma coisa que só vai abençoar você? Mas você perdeu o gosto pela vida, a fome da vida, o prazer de viver, a alegria de viver, porque você parou de perceber que enquanto Deus é sombra sobre você, Deus te chamou para ser alívio para pessoas, e ser sombra, e ser abençoador, e ser alguém que vai abençoar as pessoas. Quero contar uma história para vocês, sobre ser igreja. Eu me lembro que nós fomos embora de Cascavel para Curitiba e fomos morar num bairro em Curitiba, na região metropolitana, um bairro chamado Maria Antonieta. Só que o meu pai foi sem grana e não tinha dinheiro para pagar a mudança do interior, Cascavel, longe de Curitiba. Não tinha dinheiro para pagar a mudança, então nós... aventuras da vida, e meu pai era assim meio corajoso, né, vó? Meio brutão.
E nós fomos morar numa casa sem chuveiro. E nós fomos morar numa casa sem os móveis. Simplesmente assim, ele estava conseguindo um emprego e ele ia conseguir o dinheiro para trazer uma mudança. Não tinham os meninos, era só eu e minha irmã. E nós fomos morar naquela casa sem chuveiro, sem os móveis. Nós tínhamos 2 colchões de solteiro, dormia ali todo mundo junto. Noites frias, Curitiba é frio pra caramba. Foi uma história, uma aventura, loucura do meu pai. Para justificar, eu preciso só lembrar vocês que nessa ocasião minha avó tinha sido diagnosticada com câncer e ela precisava morar em Curitiba para fazer um tratamento médico, e foi isso que levou meu pai, minha família a ir para Curitiba. Foi um dos motivos principais. E nós estávamos lá. Quando meu pai chegou numa igreja, eu contei essa história semana passada, e ele falou para o pastor: eu estou procurando uma igreja para frequentar. E o pastor falou: você não precisa de uma igreja, você precisa de Jesus. Meu pai aceitou Jesus e passou a frequentar aquela igreja. Uma pequena igreja, meus irmãos, não era uma grande igreja. Uma pequena igreja no bairro Maria Antonieta, uma pequena igreja batista. E um dia, bateu na nossa casa o pastor. E o pastor chegou lá e não tinha sofá para sentar. Não tinha xícara para tomar café, não tinha nada, era uma coisa absurda. E o pastor ficou indignado. Um pastor de cabelinho branco, Antônio Lopes, ficou indignado. Ele era um pastor todo amoroso, assim, um pastor bem pastoral. Ele falou assim: irmão, os evangélicos se chamam de irmão. Irmão, como que vocês não têm nada nessa casa? Você está indo no culto com um sorriso no rosto e não falou nada. Somos orgulhosos, não contamos nossos problemas para os outros. Até hoje, às vezes, nós somos assim. E eu me lembro que o pastor foi embora. Em questão de horas, começou a chegar estranhos de toda parte daquele bairro. Minha avó está aqui como testemunha. Começou a chegar estranhos. E começou a empilhar colchão, louça, chuveiro, cadeira, mesa. E a cada passo daquela fase bem ruim da nossa vida, começaram a chegar pessoas que nós não conhecíamos. E no final da tarde, a nossa casa tinha tudo. Eu me lembro até hoje das louças. No final da tarde, a nossa casa tinha tudo. Porque se Deus nos deu sombra, só tem um propósito: é para que nós possamos estender a mão e trazer para baixo dessa sombra quem está no sol, quem está no calor, quem está sofrendo. Deve ser disjunta. Qual foi o resultado disso? Que naquele dia a minha família foi assistida, foi acolhida. A partir dali o meu pai passou a ser o embaixador da sombra de Deus. Quem conheceu meu pai sabe que se alguém tivesse alguma necessidade, mas olha, o faro dele não falhava. Ele ajudava até gente aproveitador. Vou precisar de lenço. Em algum lugar meus lenços, não sei onde estão. Meus irmãos, você diz: Jonathan, essa história é dos anos 90, a Igreja de Jesus não faz isso mais. Eu vou dizer para vocês, a Igreja de Jesus faz. E vou ser ousado, mesmo confrontando essa igreja aqui, essa igreja também faz. Acharam? Desprovi alguém dos seus lenços. Eu tinha sempre uma caixa aqui, não sei o que aconteceu, ele sabe que eu sou ranhento. Sempre tem. Eu
Eu sou tão ranhento que essa semana uma irmã com alergia disse: nossa, pastor, eu estou igual a você. Eu falei: por quê? Não, estou com alergia, estou com ranho a semana inteira, com coriza. Meus irmãos, essa casa aqui faz. Essa casa aqui faz, só que essa casa é maior do que aquela igreja daquela época. E muitas vezes faz sem mim, às vezes faz comigo, e muitas vezes faz e eu nem fico sabendo. Mas o propósito da mensagem dessa noite é nos confrontar. Porque talvez nós estamos valorizando mais a nossa sombra, mais o nosso conforto, do que trazer para baixo dessa cobertura quem também precisa. E daí você diz assim: então nós precisamos fazer assistência aos pobres. Nós precisamos fazer assistência aos pobres e nós precisamos fazer assistência aos ricos. Porque às vezes o que os ricos têm é só o dinheiro, condições e bens, mas está com a alma vazia, com o casamento arrebentado, com o coração machucado, e está precisando da sombra, está precisando do cuidado, está precisando do carinho, está precisando da atenção. Meus irmãos, o chamado de Deus para nós nessa noite é: se eu sou Jonas, qual é a minha decisão? Vou ficar aqui emburrado porque secou a minha sombra, a árvore que me dava conforto? Vou ficar aqui chateado porque as coisas não aconteceram como eu queria que acontecesse? Vou ficar aqui frustrado porque aquele povo que não é do meu povo prosperou? Ou eu vou entender o que Deus me chamou para fazer? Cuidar de vidas, amar pessoas, servir pessoas e ser um abençoador. E ser sombra para os outros. E ser sombra para os outros. Amém? Eu quero chamar o Johan aqui, para vir aqui na frente. Ele já está aqui na frente. Vem cá, Johan. Eu não sei se a Eusbelita está aí. Está aí a Eusbelita? Está no Ministério Infantil? Tudo bem, pode deixá-lo. O Johan é pastor. Ele é venezuelano, muito talentoso. Ao mesmo tempo não é de muitas palavras, mas canta tão bem que a gente aceita que ele fique quietinho em alguns momentos. Eu queria que você desse um pequeno testemunho de como você foi acolhido nessa casa pelas pessoas. Pode ser um testemunho pequeno só para que a gente possa... o objetivo dessa mensagem não é dizer que nós não estamos fazendo isso, mas é dizer que esse é o nosso dever e que nós precisamos continuar fazendo isso e dar ênfase a isso. Você pode dar esse testemunho? Agora te pedir na frente de todo mundo, né? Como você vai dizer que não? Eu agradeço ao Senhor. Faz tempo que eu queria ter essa oportunidade. Faz tempo que eu estava pedindo ao Senhor ter esta oportunidade de agradecer ao Senhor por todos os milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Eu agradeço ao Senhor porque faz muito tempo o Senhor falou para minha vida, para minha família, uma profecia. E quando eu cheguei aqui ao Brasil, eu nunca tinha escutado o nome de Fraiburgo. Eu tinha escutado Rio de Janeiro, São Paulo, e tal. Com todo respeito eu falo, mas é a verdade. E morando na Itapema, trabalhando lá, um amigo
que todos vocês já, ou a maioria de vocês já conhecem, o irmão, já, ele não está aqui conosco, mas ele chegou aqui primeiro no Freiburgo, ele foi que me chamou lá, me ligou. John Erges, John. E eu agradeço ao Senhor, porque do momento que o John Erges me falou de um tal pastor Jonathan, eu quero que você fale com o pastor Jonathan. E eu falei para o pastor, da vez que ele não me conhecia, eu não conhecia ele, e ele falou, oh meu filho. Daí meu coração ficou preso. Porque faz muitos anos, lá na Venezuela, o Senhor falou uma profecia para nós. A profecia dizia que o Senhor disse que eu vou a colocar na tua vida gente sincera, amizade de verdade, o Senhor falou. Faz muitos anos essa profecia. Eu nunca imaginei que essa profecia ia se cumprir aqui. Em outro país, outra cidade, outro povo, outra gente. Falando na geografia, né? Mas não somos outro povo, somos o mesmo povo. Só que estamos em outro lugar. Eu estava em outro lugar. E eu agradeço ao Senhor pela vida do meu amigo, do meu pastor, que o Senhor me deu um grande amor através dele. Um grande amor, só o fato de ele me falar, ô meu filho, pelo WhatsApp, ele me mandou um áudio. Ô meu filho, vem aqui ao Freiburgo. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida do meu amigo, do meu pastor. Eu estava pedindo ao Senhor faz tempo, e o Senhor me deu a oportunidade de agradecer. E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é bom. Eu chegar aqui nessa casa, essa aqui não é só a minha casa, é a minha família. O Senhor me deu um irmão mais velho, mais sábio, mais bonito. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida, a vida do meu pastor e amigo, a vida da sua família, a vida do meu irmão Jesus, a minha irmã Mercedes. Eles me acolheram na sua casa. Já eu conheci eles, mas uma coisa é conhecer a gente e outra coisa é morar junto com a gente. Eu agradeço ao Senhor porque eles também me amaram, me acolheram na sua casa. E eu não posso deixar de falar isso que vou falar agora, e que o Senhor fez muito mais do que a gente imaginou que o Senhor ia fazer pela vida do meu pastor e de vocês. Gente aqui, tem amigos. Eu quero agradecer ao meu irmão Ivo. Quero agradecer ao meu irmão. Meu Deus. O Senhor me dê força. Cada um de vocês é tão especial para mim. E o Senhor usou a sua vida. Eu quero falar com todo respeito, pastor. Usou as vidas, os corações, as mentes, as finanças desta casa. Não só para abençoar a minha vida, sino a minha família. Gente, eu nunca imaginei que minha família ia chegar aqui e ia morar junto comigo aqui. Isso para mim era impossível. E o Senhor colocou isso no coração do meu amigo, do meu pastor. E quando ele me falava, sua família vai chegar aqui, tá? Eu só ficava olhando ele. E eu falo a verdade. Eu não acreditava muito. Eu não tinha
nesse momento, eu tinha essa fé. Mas a atitude do meu pastor, ele, será, Senhor? Quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor fez vários milagres. Agora meus filhos, a minha esposa, estão aqui junto comigo e já há quase um ano já, pastor, que eles estão aqui. Eu sou muito grato ao Senhor. E vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Porque no momento que você menos pensa, momento menos esperado, o Senhor faz muitas coisas a favor da sua vida, a favor da sua família. Deus é Deus de milagres. E eu quero agradecer ao Senhor, porque Deus é bom e Deus é maravilhoso. Obrigado, pastor. Aí nós organizamos tudo e mentimos para a Iosbelite. Falamos para o Johan, diga para ela que um Uber vai buscar ela lá em Chapecó, quando ela chegar de avião. E fomos todos nós, eu, a Daiane, o Ivo, a Josi, o Johan, tinha mais alguém com a gente? Esse time, né? Comendo pastel, tomando café, aí o Ivo era o Uber. E foi lá na frente, na chegada das pessoas, né, no aeroporto de Chapecó. E nós ficamos escondidos ali no saguão com o Johan. E aí, pessoal, eu não vou conseguir... Puxa, eu até tenho um vídeo, mas não vou conseguir abrir ali rapidinho. Mas se vocês entrarem no meu Instagram, ainda tenho ele lá nos meus vídeos. E aí, o Ivo se apresentou lá, todos crentes mentindo, né? Todos crentes mentindo. E o Ivo se apresentou como Uber e recebeu a Iosbelite e as crianças, né? É Johan 1, Johan 2, Johan 3, a Johanna, todo mundo. E aí, nós ficamos com o Johan no saguão e eles estavam vindo e, de repente, eles se encontraram. E aí nós ficamos lá chorando, eles se abraçando e ficaram toda a família abraçados. Eles vieram da Venezuela, tá, pessoal? Primeiro lá foi um processo, né, Johan? Teve que trazer eles da Venezuela para o Brasil, lá para o norte do Brasil, Pacaraima, né? E depois, Boa Vista, né? Lá perto. Hã? Em Manaus. Ficaram em Manaus e depois de Manaus para Chapecó. E aí paramos com eles para fazer um lanche, para comer e conhecer a família deles, né? Eu acho que eles são tão apaixonados e estavam com tanta saudade, porque o Johan é tão quieto, mas ele falou de Chapecó até aqui em Fraiburgo, ele e a esposa dele, e nós não entendemos uma só palavra. Mas falaram, chuva, tempestade. Eu e o Ivo com sono, tivemos que passar bem homem ao máximo, nós dois, né? Passamos o volante, a Josi e a Daiane vieram dirigindo de uma parte do caminho até aqui. Mas chegou a sua família. Você me chamou de pastor, de servo de Deus, mas obrigado por ter usado a palavra amigo. Essa palavra tem um significado que nosso idioma não vai conseguir expressar. Obrigado por essa palavra. Eu também tenho você como um amigo e é uma honra. Não pude corresponder com o teclado, mas ficou muito bom mesmo assim. Amém? Eu queria que o Johan contasse a sua história, só para vocês entenderem que a minha palavra nessa noite não é uma palavra apenas de confronto. É uma palavra de mais importante do que a nossa sombra. É nós esticarmos nosso braço e trazemos para baixo dessa cobertura quem está padecendo longe de Deus. Quero te convidar a ficar em pé.
E quero convidar você a fechar os seus olhos. E quero perguntar para você nessa noite. O que Deus está perguntando para você? É razoável você estar tão chateado assim? Você tem razão de estar tão amargurado? É razoável você estar tão frustrado assim? Porque as coisas não aconteceram com você como você pediu, queria ou gostaria? Você pode olhar para mim? Quando eu terminei de ler esse texto, eu falei para Deus, junto com a Daiane, Deus, nos perdoe por estarmos valorizando tanto a nossa sombra, por estarmos tão preocupados com a nossa sombra. Aviva de novo no nosso coração, um coração amoroso, apaixonado, preocupado com vidas. E se nós fizermos essa oração, eu acredito que essa oração ela tem um poder que se estende a toda essa igreja. Que o Vida Plena e essa igreja aqui seja conhecida nessa cidade por uma igreja que tira do calor quem está com calor, tira do frio quem está com frio, tira da fome quem está com fome, protege do abuso o vulnerável, defende o inocente, reestabelece a ordem e a justiça. Que essa igreja seja uma igreja que busca das drogas e traz para a igreja. Nós profetizamos que o nosso ministério com os jovens será um ministério exponencial. Nós vamos ver milhares de jovens aqui nessa igreja e nós vamos louvar a Deus, porque nós não vamos ficar frustrados, chateados, emburrados, mas nós cremos que Deus nos deu uma característica. Nós somos ganhadores de jovens. Nós temos feito um bom trabalho com crianças, mas nós profetizamos que milhares de pessoas serão impactadas por um ministério para jovens e adolescentes. Nós oramos agora, Deus, para que essa igreja seja uma igreja que traz o depressivo. Nós oramos para que as nossas mãos abram as cortinas, para que a luz entre. Nós oramos para que as nossas mãos sejam as mãos que abraçam, sustentam, abençoam pessoas em necessidade. Feche os teus olhos. Eu quero fazer 2 perguntas para você. Qual é o teu chamado? Deus te chamou. Deus quer te usar. A segunda pergunta é: o que te impede de viver o teu sonho, o teu chamado, o teu propósito? Porque nessa noite o Senhor manda te dizer, e eu falo da parte de Deus, tudo aquilo que se levantou para impedir você de viver os teus sonhos, o teu chamado e o teu propósito, nessa noite cai por terra, pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do amor de Jesus. Porque esses argumentos de Satanás,
eu fui ferido, eu fui magoado, eu fui traído, eu fui enganado, eu fui rejeitado, eu sou vítima. Nada mais disso vai segurar você. Você vai pegar a lotação de novo, você vai atravessar a cidade de novo, você vai levar comida de novo, você vai estender os braços de novo, você vai trazer pessoas para a luz de novo, você vai fazer de novo aquilo que você já fez, você vai distribuir folhetos de novo, você vai fazer evangelismo de novo, você vai voltar a ser usado por Deus, você vai orar de novo, você vai pregar de novo, você vai abençoar vidas novamente, porque o Senhor está nos chamando para nos próximos anos sermos uma igreja que abraça pessoas, que resgata pessoas, que abençoa pessoas. Deus está nos convidando a esticarmos a nossa tenda sobre mais vidas e alargarmos a nossa tenda e abençoarmos pessoas e abençoarmos cidades e abençoarmos bairros e abençoarmos escolas. O Senhor está nos chamando a sermos agentes de Deus nessa cidade. O Senhor está nos chamando para fazermos coisas extraordinárias nessa cidade. O Senhor está nos convidando a vivermos os sonhos de Deus e a vivermos os sonhos dele para essa igreja. Deus nos plantou nessa cidade para sermos sombra para pessoas que estão sofrendo. E a nossa resposta a Deus nesta noite é sim. Você pode repetir comigo e dizer assim: Jesus, obrigado por ter me atraído, por ter me salvado, por ter me resgatado e por ter colocado alívio em minha vida. Mas a partir de hoje, a minha resposta é sim, Jesus. Eu serei alívio para pessoas, porque para mim, em Cristo, pessoas são mais importantes do que as coisas. Em nome de Jesus, amém. Está bem junto a ti, juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que num dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras. A dar um abraço em 3 pessoas perto de você. 3 pessoas perto de você. Um abraço bem forte. E para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
ti, juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou com você, no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Pai, somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos. Unidos iremos andar. Unidos. Unidos iremos andar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que sua semana seja abençoada. Que essa palavra traga fôlego de vida. Que essa palavra vive seu coração. Nos encontramos no sábado que vem, às 19h30. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém?